vou colocar aqui pra gente começar a gravar, tá? Perfeito. E vamos ver hoje as expressões lambda e referências de método. Se Deus quiser, dê tudo certo. Até o final a gente conseguir entender, porque é um assunto também, como eu tava comentando, não domino, não sei, não uso muito. E é muito bom a gente estudar tanto novo quanto fazendo reciclagem, que nem a minha situação aqui, já trabalho com Java, mas nem tudo a gente tem a oportunidade de trabalhar, né? Onde estamos, e a gente tem que buscar, tentar sempre estar atualizado, e porque o momento que a gente precisar, a gente sabe, né? E é isso. A gente tá aqui com a Adri, de fé hoje. Vamos ver se as outras meninas aparecem por aqui pra contribuir. E é isso. Deixa eu abrir aqui o nosso blog. Como de costume, né? A gente faz um resuminho do livro. A gente vai ver esses tópicos aqui, que é da página 476 a 484, falando um pouco dos lambdas. Das lambdas. Cadê o livro aqui? Vamos sempre puxar pra gente dar uma olhadinha aqui também, conferir, né? Já que é. Aqui, ó. Ela deu até aqui das expressões lambdas em bloco. Até essa parte. E a gente vai ir a partir dessa. Interfaces funcionais. E pra quem quiser ver as que já passaram, dá uma olhada, né? Recapitular, tem no... Ops, cadê o blog que eu tinha deixado aberto aqui? Bem perdido, um monte de coisa aberta. Tá aqui, ó, né? Expressões lambda em bloco, que foi o último tópico. Vamos lá, então. A gente faz a leiturinha e vai pro código. Vendo os exemplos, né? Tá aqui o interfaces funcionais. Qualquer coisa eu deixo aberto o livro aqui pra gente dando uma olhadinha, né? A princípio ele só tem uma introdução aqui, vai falar do conceito, né? Do que se trata, e parte para um exemplo. E é isso que a gente vai fazer. Quer ler pra nós, Adri? Eu começo? Vamos lá. Vamos começar. Opa! Legal, deixa eu baixar uma musiquinha que eu tinha botado. Pode começar. Interfaces funcionais genéricas. Conceitos principais. Expressões lambdas não podem ser genéricas. Não é possível especificar parâmetros de tipo diretamente em uma expressão lambda. Interfaces funcionais podem ser genéricas. O tipo de destino de uma expressão lambda é determinado pelos argumentos de tipo especificados na referência da interface funcional. Reaproveitamento de código. Interfaces genéricas eliminam a necessidade de criar múltiplas interfaces funcionais para diferentes tipos de dados, permitindo reutilizar a lógica com tipos variáveis. Um exemplo prático. Interface funcional genérica SumTest. A interface genérica SumTest pode ser usada para implementar lambdas com diferentes tipos, por exemplo, integer, double, string. Aí vamos ao código. Ele define a interface genérica funcional SumTest, que ela tem 2 parâmetros e retorna um booleano. E aí, né, ela faz a demonstração na classe Generic Functional Interface Demo. Ele define a expressão lambda, né? Essa partezinha aqui, né? Onde Isso. tem essa setinha. eu gravo assim, tá? Bem tosco, assim. Mas é uma forma de lembrar, né?
Porque esse É, símbolo é o que identifica mesmo. Não tem outra forma de fazer. Pelo menos olhando no, né, até agora. Sempre quando tem essa setinha é porque tá fazendo um lambda. E aí tem uma parte que vem depois e tem uma parte que vem antes, né? Aí pode continuar sim. só dando minha dica. Não, é perfeito, né? Não tem, é assim, o neocórtico não tem muito, né? Ele Ele enxuga é, bastante. é, ele então definiu a expressão lambda e vai verificar se um inteiro é fator de outro. E aí, E na né, verdade ele ele cria aqui uma. Ele tá criando, tá usando a interface funcional, essa aqui. Essa isso. interface, na verdade, que foi criada. Só que a gente dá o nome de funcional porque ela só tem um método, né? Tem assim, só um abstrato. Daí isso que identifica que ela é uma interface funcional. Que, que é usada dessa forma aqui com o Lambda. Sim, aí ele, né, coloca um exemplo para demonstrando, né, a utilização de inteiro double string. Uhum. E aqui tá passando os dois números e na verdade isso aqui é uma. Na verdade poderia ser. Uma instrução, né? Aqui tá um cálculo, pode ser um cálculo, pode ser uma função. Aí nesse Sim, caso aqui ele tá passando 10 e 2 e o que que faz esses dois parâmetros? Ele faz esse cálculo aqui, né? N. Esse percent aqui é a mod, né? Tipo o rest, é, é o resto da divisão, né? resto da Em tese, divisão. ele está verificando se o número é par, né? É par. Uhum. Aí só vai, é uma coisa simples, né? Mas é só pra exemplificar. Pode ser um cálculo, pode ser mais coisas, né? Aqui dentro. Sim, Uhum. Daí aqui tem um outro exemplo lá. Um double. E aqui com string. E aqui, aqui manda executar e vou ver a saída. Bora executar isso aqui. Bora fazer isso? sim. Vou botar Vamos lá, lá. porque é assim que a gente aprende. Eu não vi. É, na verdade eu vi, a Marina tinha mandado uma coisinha lá. Mas eu vou verificar de novo. Deixa eu só ver, entrar aqui no Git. Rapidex. Aqui, ó. Não, acho que eu já tinha aprovado os pull requests. Só pra estar atualizados. Que daí nem aparece aqui, né? Se der um update. Então a gente tá no capítulo. Mas é o 14 que a gente tá. Né? Acho que não apareceu aqui. Ah! Tá só lento. Agora. Eu fiz um update, né? Tem que fazer o update, né, minha filha? Aí vou fazer aqui a classe generic function interface demo. Vamos jogar esse código de exemplo pra lá. Tá, não tá com erro, beleza. E aí ele vai fazer uns prints aqui, né? Basicamente ele usa os lambda aqui. Ele faz É que esse tópico tá explicando como usar uma interface funcional, né? Como fazer uma e usar. Aham. E aí ele tá fazendo um if, né? Tipo assim, para os três aqui, um if. E usando esse método aqui, o teste. Que é o método, esse aqui da funcional.
que todos vão utilizar. Então, assim, o que a gente pode perceber que é essa mesma interface genérica que o tipo T, ele não diz qual que é o tipo, né? Não tá tipificado, por isso que é genérico. E daí aqui eu posso usar tanto com tipo, né, string, quanto double, quanto esse aqui é integer. Inteiro. É. Então, maravilha, né? Se é os dois primeiros, né, verifica se o número é É uma divisível pelo utilidade. Daí a outro. gente vai pensando assim, aonde que eu posso usar isso aqui no meu sistema? Pra alguma coisa? É isso aí, daí ele imprimiu o resultado. Testing string faces found. Deixa eu só conferir pra ver se é esse mesmo o retorno ali do... Vai que dá um resultado diferente. 2 é fator de 10, o 4 é fator de 212. Faces found. E é isso. Agora a gente pode fazer uns testes a mais ali, né? Mas a conclusão disso. Aqui tem essa parte antes, né? E depois a função. E aqui ele tá passando os argumentos, né? Os argumentos da função. E aqui o cálculo. Se tu quiser mudar o cálculo aqui, né, ficaria diferente, mas ele vai executar do mesmo jeito, se não me engano, né? Aqui, Sim. como ele aceita uma função, eu posso, em vez de estar dividindo, somar aqui. Claro que vai dar um resultado diferente, né? Mas eu poderia alterar, né? Alterar aquele cálculo ali. Não tá aparecendo. Aí o que a gente podia fazer diferente aqui? Bom, vamos ver o... Eu tô avançando aqui, mas tem uma conclusão aqui do blog. Aí tá dizendo aqui que essa definição é genérica, né? Tem o tipo genérico que será substituído pelos tipos, então aquele T, esse T aqui, né? Isso aí é um pouco mais sobre genéricos, né? Tanto do que o lambda em si, mas esse T aqui representa depois, quando ele executar, né? Ele vai trocar esse T pelo integer, ou trocar esse T pelo double, ou trocar esse T por string, no momento da definição ali que você vai passar como parâmetro. Daí ele entende, né? Meio que subentende. Infere, né? Não é subentende. Inferido, né? Inferido. Aí tá, aí continua. Eu interferi. Não, é. Eu interferi os comentarista de jogo, sim. Pode continuar. Uso de expressões lambdas. A primeira lambda spectral verifica se o número inteiro é divisível por outro. A segunda lambda spectral D realiza a mesma operação, mas com números do tipo double. E a terceira lambda isin verifica se uma string contém outra string. Reutilização da mesma interface. A interface subtest é realizada com diferentes tipos de dados, integer, double, string, demonstrando a flexibilidade dos genéricos. Benefícios das interfaces funcionais genéricas. Redução de código redundante, uma única interface genérica substitui várias específicas. Flexibilidade, adaptação a diferentes tipos de dados com o mesmo comportamento lógico. Compatibilidade com expressões lambdas. Permite construir lambdas reutilizáveis e mais concisas. Uhum. Exercício sugerido. Refaça a interface funcional numeric fun, mencionada anteriormente como uma interface genérica. Use-a para realizar operações como calcular o quadrado de um número ou para verificar se o número é par. Aí, né, vem um exemplo, né,
desse exercício sugerido, Isso. É né? só uma complementação a mais, na verdade, esse exercício não tá no livro, eu acho que não. Ele só mencionou pra Tá. fazer. Cadê? Aí eu. Aqui, ó, só por curiosidade, ele manda aqui. Aí eu Uhum. mandei gerar aqui. Não testei, a gente vai testar junto, vamos analisar o código. Com o nosso ajudante Guru, né? Inteligência artificial, a gente também usa. Mas ajuda muito, sabe? Realmente contribui, porque a gente analisa, né? Se tá certo, se faz sentido, se não tá. Mas geralmente é igual os exercícios. Parece que às vezes essas inteligências artificiais têm o livro inteiro já na cabeça deles. É muito difícil não dar. Não sei se tem impressão quando você usa, mas eu fico impressionada. Aí a Não, gente gerou esse. acerta muito e É, auxilia né? muito realmente, porque na pressão do dia a dia, não é que você não saiba fazer, mas é porque se você fosse pesquisar, né, da forma antiga, vamos colocar assim, Uhum. você ia levar muito mais tempo. E a inteligência artificial, ela está aí para te dar um É. negócio praticamente pronto, que nem falou, nem sempre está certo, nem sempre, né, vai Uhum. precisar de algum ajuste, alguma coisa, mas ela te dá a ideia e ajuda você a desenvolver. Sim. Isso reforça mais como a gente precisa, é necessário, porque a gente faz uma análise muito maior, né? Não é tão Sim, sim, racional e lógico que às vezes precisa de uma. Tem a questão da experiência. A experiência eles não têm, infelizmente. Mas é usar a nosso favor, né? E aqui a gente isso. usa para criar os nossos exercícios, às vezes quando falta. E ajudar a fazer os resumos ajuda bastante a entender os termos, né? Bolar os Isso. exercícios. Aí vamos lá, vamos executar esse aqui. Na verdade, esse aqui é uma forma refatorada. Eu vou ter que colocar o nome, outro nome, né? Não sei se esse aqui é o mesmo. Não, é diferente. Às vezes ele coloca o mesmo nome. Vamos ver a solução aqui. Porque também tem aquela outra coisa, né, Adri? A gente tem inúmeras possibilidades de refatorar, de fazer uma solução, né, com programação também, né? Sim, Não sim, existe às vezes só uma solução, né? São várias. E aí a sim. gente tem que analisar e escolher qual que é a melhor. E duplicate found. Ah, tá, porque esse cara aqui tem no outro também, né? Ou não? Eu Genérico acho que numérico. já deve existir essa numérica no pacote, né? Essa interface em algum É, canto. ele tem algum outro lugar aqui, ó. Tá aqui, ó. É, que geralmente os exercícios são, às vezes. Eu vou botar um aqui, sei lá, dois. Aí ele vai. Será? Vai quebrar. Não, é porque você vai ter como você refatora hoje. É melhor refatorar, em vez de você colocar só o 2 lá, para ele alterar todos os pontos. Renomeia refatorando o nome da interface. Ah, tá. Por aqui, né? É, E aí ele vai. Não adianta só colocar ali. é. Sim. É tudo. Aí agora Não não vou dá fazer um isso. copy-paste ali. É. Não, também funcionaria, né? Não, eu ia fazer desse jeito. Até a pessoa cega a acertar todos. Mas beleza, aqui, o que que mudou do outro, da outra interface genérica? Aqui é mais ou menos parecido, né? Ele tá Sim, usando o é. double inteiro, só que ele pediu pra refatorar a desse exercício aqui, que era antes, que era mencionado antes, que era usado antes no livro, eu acho. Geralmente, quando ele pede pra refatorar, é o exemplo anterior, né? Ó, Sim, quebrou sim. aqui, ficou quebrado, ó.
Eu acho que ele mudou aqui também, ó. Ah, tá. Mas aí é só voltar, né? Ah, Porque ele aí. é só aqui, não deu. É, era só uma É. chamada aqui. Resolvemos. Mas olha como é que tá aqui, ó. É interface numeric fan. É, ele é inteiro, entendeu? Aham. Então, ele não é genérico, que nem esse aqui, que dá pra, né, bater o olho e ver, né? Por conta daqueles, as letras ali, viu as letras e já viu que é uma coisa genérica, né? E aqui tá meio que engessado, né? Aham. Então eu só vou fazer, só vou É, conseguir esse fazer daí essa só função. funcionaria para inteiro, né? E daquela Uhum, forma ali ele vai funcionar para qualquer tipo de dados, né? Poderia ser chamado para qualquer tipo de dado. uhum. Vou rodar aqui, eu não rodei. Quadrado de 5,25, quadrado de 3,14. Aí ele faz uns cálculos ali de raiz. Apply. E aí esse apply é essa instrução aqui que ele tá passando, né? N vezes N é o quadrado, né? Aham. E esse último ele tá fazendo outra coisa. Então, assim, ele é genérico tanto no tipo, né? Que dá pra usar, e tanto na função também. Na Sim, função, né? Porque a gente tá falando funcional é em relação a isso, né? É essa outra parte da direita ali, que é a função. Então, cara, que genial! Como é que. Não é só uma linha. E antigamente a gente. Antigamente não, né? Tem uma. na realidade, Precisava. sem esses recursos, né, você teria que criar, né, Um monte de é, classe, um para cada, né? herança. Isso. Aí às vezes a gente faz ali só ah, a interface aqui dentro. Só essa a partezinha. E usa de várias formas. Acho que deu, né, pra pegar aqui esse tópico do interface funcional genérica. Sim. Deu, né? Reforçou o que a gente andou vendo e viu de Lambda. É, claro que tem aquelas outras. Se alguém não se lembrou, e eu provavelmente vou ter que voltar aqui pra ver essa questão de blocos, outras coisas. A gente vai esquecendo, não adianta. Mas é tanta coisa, né? Aqui fala das interfaces funcionais um pouco mais ali. Os fundamentos. Essa parte, como é importante, a gente estava até comentando lá no grupo da comunidade, que às vezes a gente aprende, né, na prática, não tem tempo para estudar a fundo, e vai fazendo copy-paste, vai usando, e a gente realmente usa, sabe usar quando precisa. Só que daí vai perguntar, alguém pergunta como é que funciona. Você sabe explicar? Aí É. não sabe, aí a gente não sabe. E aí ficou assim um conhecimento meio superficial, né? Então, como é importante essa parte dos fundamentos aqui para ter um pouco mais de propriedade. Não, eu sei porque funciona desse jeito, né? Vamos pro próximo. Esse aqui é o tente isso. Basicamente é um dos exercícios ali do livro. Proposto também, quando ele tem esse tente isso. Passe uma expressão lambda como argumento. Aí aqui é para passar como argumento. Eu vou ler aqui rapidinho. A gente vai. Conceito de expressão lambda como argumento. A expressão lambda pode ser passada como argumento em métodos que aceitam tipos de destino compatíveis. Isso é útil, pois permite passar código executável como argumento, tornando o código mais expressivo. Objetivo do exemplo: criar funções de manipulação de string, inverter caixa de letras
e substituir espaços por hífens, usando expressões lambda. Essas expressões são passadas para o método change_str e aplica as funções e retorna o resultado. Estrutura da interface funcional. Definir a interface string fun com um método func de função, né? Passando uma string que aceita e retorna uma string, né? Aí fazendo algumas coisas ali. Definição do método change_str. O método change_str recebe dois parâmetros. Um parâmetro do tipo string fun, interface funcional, uma string a ser manipulada e o método aplica a função da interface no string e retorna o resultado. Bom. Ok. A ideia parece tão simples. Fazendo a leitura, assim, parece muita coisa, né? Mas foi exatamente o que a gente fez ali, né? No outro, mais ou menos. Eu acho que é igual, pra mim é igual. O que muda? É porque essa expressão lambda como argumento é parecida com essa parte aqui, né? Agora, vamos ver se... Sim, eu acho até que é com aquele outro, o primeiro exercício, que ele vai receber dois parâmetros, sendo que um parâmetro, né, tipo isso assim, ele vai definir a interface, né? Ah, é. Uhum. E aí, né, a expressão lambda lá que ele pediu para criar, ela vai ser sempre com dois parâmetros, sendo que um dos parâmetros é a própria expressão. Pode ser que vai passar, deles vai passar uma expressão aqui dentro, lambda. Pode Isso. ser? Vamos ver, a gente tá deduzindo agora. Estamos deduzindo aí. A gente adora avançar os tópicos e não só depois pra fazer pressuposições. Mas é isso aí, a gente vai aprendendo. Vamos ver o que é. Aí aqui tá dando um exemplo, né? O exemplo 1. O uso de expressão lambda, exemplo 1. Inverte os caracteres de uma string e atribui a variável reverse. O primeiro, ele tá dando sugestões aqui pra gente fazer exemplo, né? Com a expressão lambda invertendo a string. Isso. Expressão lambda change_str. O 2, que substitui espaços por hífen e é passado diretamente para a mesma função. E expressão lambda de bloco que inverte as caixas de letras, né? Tipo caixa alta, caixa baixa. Isso. Até a passada e é passada diretamente. Tipo, todas estão passando essa função, cada uma diferente, mas usando a mesma função genérica. Usando lambda, né? Então, vamos ver o exemplo completo do código. A seguir está o código completo que mostra como passar as expressões para o método change_str. Aí aqui está a interface, né? A função A gente já esperava, né? Isso é igual ao outro, né? Igual aos outros. Igual ao outro. Só que aqui não tá, detalhe que não tá genérico aqui, né? T. Ele tá meio que tipando, pelo menos ele tá tipando ali o argumento e o retorno da função, porque ele só serve para isso, ele é uma função, né? Específica. Aí aqui tá lambda argumento. Aí tem uma classe lambda argumento com esse método. Daí aqui ele tá passando dois argumentos, uma função e um string. Esse aqui é a interface, né? Na verdade, ele tá passando a interface. Sim. A implementação, a expressão lambda que implementou a interface. Ele fez um método static aqui. Isso. Que daí é acessado de qualquer lugar ali. Criou umas strings. Olha aqui, ó. É mais ou menos...
Tá passando uma função zona, com for, né? Tá fazendo uma Aí ele manipulação. definiu, né? Ele definiu a expressão, né? O lambda, né? Aí ele definiu o lambda Uhum. para inverter a string. Isso, e é um bloco de instrução, né? Não é uma coisinha Sim. pequena, é tipo um bloco, poderia ser maior. Tudo que tá dentro dessas chaves aqui. Essa é outra forma de fazer, né? Aham. Aí. Vamos botar lá no código. Estamos dialogando aqui. Vamos rodar. Aí. Meu filho rindo de alguma coisa ali. Beleza. Aqui fica bem melhor de enxergar. Então, aqui ele tá fazendo as três expressões e a expressão lambda 2, a outra maneira aqui. E esse aqui é o 3. Ó. A expressão aqui é essa chamada aqui, né? Desse método replace. Então, cada um faz aquela função ali sugerida, né? Do exemplo 1, 2, 3. E tá funcionando sem erro. Não tá. Não deu pau, pelo menos. E imprimiu aqui. Vamos conferir, porque é Here's input string lambda expression expand Java. Aqui esse aqui ele tá imprimindo a string original aqui pro teste, né? A que vai ser usada. Isso. Aí tá, ele botou aqui, ó, imprimiu em cima. Aí primeiro ele vai fazer o reverse dessa string, que é essa frase, né? Ó, string reversed, tá mesmo? Expand, expression, lambda. Ó. E aí essa, né, cria uma interface aqui, aquela interface reverse, né, passando esse lambda. Eu quero que essa interface aqui use essa função naquele método lá. Então aqui ele tá fazendo o reverse, fazendo um for lá do eu não sei aqui, é do início ao fim, e mudando aqui a posição. Aí o que acontece depois? Ele atribui a esse alt-str, que tá aqui em cima, que não tem nada, né? A princípio não tá nulo. Aí ele... E esse change str O método estático é esse método estático aqui, ó. que está recebendo, né? A jogada diferente dos outros é esse Isso. cara aqui também. Porque Isso. dessa forma eu consigo passar de um modo, usar do modo genérico aqui a interface, né? Deixa eu ver. Agora deu um nó na cabeça. Aí ele passou o porque reverse. você está passando a expressão lambda que você definiu, né? Para interface. É por isso que eu tô achando estranho o segundo exemplo, que aí ele já foi direto. Tu diz aí ele fez esse outro fez que a gente fez? Não, lá mesmo. Esse outro exemplo aqui? Essa expressão?
Porque aí ele não chamou o change str. Aham. É desnecessário. Aí ele já utilizou o replace direto da string, Isso. Porque né? a função que ele queria só trocar um caractere, né? Então, como já tá pronto, ele não precisa reinventar a roda, né? Porque Não, justo. né, eu acho que é por isso, porque realmente a string, esse método aqui ele não é também, não é genérico, que ele é? Ele não é funcional. Ah, então, mas ele não é uma interface funcional daqui, né? A gente não tá usando uma interface funcional aqui, ele tá usando só uma função do string mesmo. Sim. Aí nesse exemplo ele só utilizou o lambda e uma função direta. Ele Mas não ele passou, utilizou. mas aqui, ó, e aqui, ele chamou também, ó. Ah, ele chamou, não estava vendo, não, tá vendo? Tava mais em cima. É verdade, É. ele usou. Só que o lambda dele ele é pequeno, é só uma linha, não é um Aham. bloco. Aí parece que. Não, Mas ele tá chamando sim. E eu não aí, tinha visto e aí aí. ele tá passando o str. Em vez de ser o reverse, né? Porque aqui a Aham. diferença é que ele. A diferença mesmo é que aqui ele criou uma interface. Né? Meio que uma instância da interface passando o lambda. E depois ele joga aqui pra cá. Pra executar ele aqui dentro, né? Isso. É, porque no segundo exemplo ele fez tudo inline. Uhum. Que nem você falou, não reinventou a roda, eu não tinha reparado ali. Ele não reinventou a roda. Ele poderia ter feito, eu acho que o string também tem reverse, a Ah, deve mesma coisa ter. no de cima. Deve ter, eu acho. Né? É, porque é né, uma operação comum, né? Sim, No deveria string. ter. Mas é só pra mostrar, porque dessa forma a gente pode customizar, né? Sim. Pra aquilo que a gente quer. É, eu Muita acho que ele coisa vai estar mostrou pronto. 3 formas de você fazer a operação. O primeiro é definido explicitamente, né? Uma interface funcional. No segundo, fazendo a passagem do parâmetro de forma inline. E o Uhum. terceiro, pelo que eu estou vendo, É um blocão. é o inlock, né, o inline com o bloco completo da função. É. Será que não daria pra gente. Eu acho que não, né? Se eu chamasse um método aqui daqui de dentro. Não, você podia fazer esse daí igualzinho ele fez lá, o reverse. Ele deixaria eu pegar assim, por exemplo, eu pegar esse trecho aqui, dar um export e mudar de, né? Tipo, criar um método. Sim. Ele deixa? Extract método. Ó. Ué, por Ah, que que ele não? daria pra fazer. É. É. Inverte words. É só pra ver. Ah, ele não dá erro. Ele deixaria. Só por curiosidade mesmo. Uhum. Então não precisa estar ali, entendeu? Aqui dentro necessariamente. Poderia ser um método, né? Pode ser uma Sim, chamada de outra classe. Pode ser qualquer instrução. Ou um bloco ali dentro mesmo. Mas isso. aqui ele botou private e static. Eu acho que se não for static. Ele não deixa, ó. É, mas é porque está definido dentro do bloco estático, né? Hum, Que está dentro do main. ah, sim. Pois é. Boa. Ai, o que eu fiz, gente? Tá, voltou com o que tava antes. Mas é interessante, é né, um plus aí do exercício. Esse exercício aqui. Observações. Passar expressões lambda diretamente como argumento para métodos aumenta a flexibilidade e a legibilidade do código.
Olha, por incrível que pareça, né? Que É, realmente dá pra ver ali, né, o que que tá passando. E daí eu não tenho que ir e entrar num método que nem eu fiz, eu extraí. Eu já não gosto muito quando as coisas estão muito. Vai ficando muito grande, assim. Eu tento diminuir as linhas, mas realmente aqui também fica bem visível, né? Que ele tá fazendo um lambda e tal, e tá passando tudo isso. Questão de preferência também, né? Eu acho. sim, eu acho que é aquela coisa que a gente falou no início, que tem mais de uma solução possível, né? E não É, quer dizer que estaria certo ou errado. não que isso vai afetar o desempenho, né? A performance, nada. É Sim, mais questão de aqui é flexibilidade e legibilidade. A expressão lambda que inverte as caixas de letra é mais complexa, mas ainda pode ser passada diretamente no método, viu? Que nem a gente mostrou ali. Em geral, lambdas mais complexas são melhores atribuídas a variáveis. Ou a um método ali, que nem o extrair, ficou no método, né? Se é uma sim. coisa gigante, não vai botar tudo ali dentro, né? Daí já. Desde que fique as linhas pequenas. Aí tem esse perguntinha especialista aqui. Além da inicialização de variáveis, da atribuição e da passagem de argumentos, que outras situações constituem um contexto de tipo de destino para uma expressão lambda? Ih, ferrou. Nem tem. Nossa, Eu vou ter que ler de novo, porque o meu cérebro tá. Além da inicialização, tá? Da atribuição da passagem de argumentos, que a gente já viu. Que outras situações constituem um contexto de tipo de destino para uma expressão? O contexto de tipo de destino meio que comum, mas eu acho que ele quer dizer outras coisas que dá pra fazer. Eu nem. Constitui um contexto de tipo de destino. Porque o lambda é. Olha, eu não sei nem explicar isso aí. Mas vamos pra resposta. Coerções e operador de pontos de interrogação. Inicializadores de arrays. Esqueci. Instruções return e outras. E próprias expressões lambda também podem servir como contextos de tipo de destino. Primeiro, peraí, vamos voltar um pouco atrás. Eu nem sei. Eu nem sei o que é um contexto de tipo de destino. eu tô aqui procurando. Vamos lá. É a primeira coisa que eu tenho Tá que vendo? saber também. Tá vendo? Esse livro tem umas pegadinhas, o outro também. Eles vêm com umas expressões, né? Que de repente tem um lance que é da tradução, né? Que a gente já falou. Sim, Tem um. Mas assim, um contexto de tipo de destino. Porque assim, ó, vamos falar um contexto de destino, o que que é? É o... A gente vai executar uma função ali, né? Então, pra tudo. onde que vai? Quando falo assim, né, de destino, para mim é tudo que você pode atribuir alguma coisa, Ser né? atribuído, ou voltar, ou Né? retornado, ou algo que possa ser retornado. Porque, né, aqui ele tá falando em inicialização. O que que é a inicialização? É fazer, atribuir um valor, né? Mesmo que Sim, seja vazio, mesmo que ele seja calculado. Então isso. é um resultado, né? Sim. Que é para retornar. Aí O aqui tá operador ali, né, de interrogação é um ternário que também retorna um resultado. sim, Então faz sentido. Acho que o isso. contexto de destino que ele quis dizer é isso. Então Suponho tô que é entendendo isso, que né? o tipo de destino é o resultado. É uma. Tô fazendo uma conclusão aqui, né?
Então, ele tá Sim. dizendo que coerções. Meu Deus, eu vou ter que ver o que que é coerção. Operador também não sei. Nem vimos, né? Obrigada, Gi. Nem vimos, Também também estou não sei. procurando aqui. Tá vendo? É isso que é legal estudar, porque às vezes a gente vê que nada sei. Mas o operador de ponto de negociação a gente já viu, é um wildcard ali. Eu vou agora É, falar em inglês, porque eu sei que eu não. Mas é usado em genéricos, né? É pra um símbolo ali que é usado pra ficar mais genérico ainda as coisas. Mas sim. inicialização de array, tá, deve dar pra usar com array também. Instrução return. Ah, eu acho que ele tá E, querendo dizer, é porque sem exemplo não. Dá pra usar aqui dentro, né? Aqui, ó, return. Ah, sim. eu acho que ele quer dizer isso, né? O que vai ser Não, como executado aqui é dentro. aquele coisa que eu acho que você fez, né? Quando você extraiu para um método, como esse daí tem um return, entendeu? Então ele pode ser aplicado também. Isso. Estamos E tentando entrar num coerção, acordo. e coerção, né? Esclarecendo, dando à luz. Vai Na dar luz. programação, coerção refere-se à conversão automática ou implícita de um valor de um tipo de dado para outro. Por Implícito? exemplo, Implícito? é conversão automática ou implícita, né? Tá. Isso aí Aí ele eu fala. não sabia que era esse nome. Mas eu Eu sabia. também não sabia, eu também não. É a primeira vez, né, Então é que eu me isso que lembro. acontece. Isso. Aí ele dá aqui um exemplo. Por exemplo, em algumas linguagens de programação, o número pode ser automaticamente convertido para uma string para que possa ser concatenado com outras strings. Tá. Então, esse processo é uma correção. Nossa, mas é um nome meio. Parece que tá. Sei lá. É que em português não sei a definição de coerção isso na língua portuguesa, mas. Mas é. Ele tá fazendo. Eu lembro quando a gente falou algum. Eu acho que foi com o Generic. Com o. Não sei que tópico. Que faz um cast e tal, implícito, explícito, que tem aquele. Quando a gente, Aham. né, O tá tal trabalhando com do wrapper. autoboxing, boxing. Isso! Pegou, pegou. Sobre isso, entendeu? Eu achei que a Sim, coerção tem a ver com isso. E eu sim, não sim. sabia o nome. Porque quando ele precisa, ele converte int pra inteiro. Quando ele precisa, ele converte, né? É. Faz o autoboxing e unboxing lá. Não seria isso? Porque, e aí a gente faz explícito, né? E às vezes Aham. não, a gente às vezes é automático. E esse automático Bem, no meu seria entendimento, isso também é um tipo. de coerção, né? É. Beleza. Tá, mas é muito filosófico ficou essa questão, mas é isso aí. Além da inicialização de variável, que outras situações constituem um contexto de tipo de destino para uma expressão? Um contexto. E o contexto que ele diz, eu acho que é a forma, é as expressões ali, né? Essas expressões aqui, o exemplo, né? O exemplo 1, 2, 3, são todas essas situações que dá pra gente utilizar. Só que eu não sei por que eles usaram uma linguagem tão ruim pra falar, pra dar esse, né? Tipo, pra falar, uma linguagem tão técnica às vezes ali. Que é meio chatinho. A gente tem que traduzir a tradução, que já é ruim, de inglês pra português às vezes, né? E aí fica Não, assim. às vezes perde Né? e inventam coisas, né? De vez em quando também. Tem os nomes das coisas e as expressões que é falado, né? É. Os terminologias. As terminologias mudam. Quando lá nos Estados Unidos é uma, aqui no Brasil é outra, os outros nomes, Não, né? e aí você fica confuso. De vez em quando vocês estão falando. Nós estamos falando a mesma coisa, Uhum.
mas acha que está falando coisas distintas por causa disso. Uhum. Nunca tinha ouvido falar em tipo de destino, em contexto de tipo de destino assim, desse jeito, assim. Mas tudo bem. E coerção a gente já aprendeu uma coisa nova aí. Que a gente já sabia, mas não sabia o nome. Isso. Vamos pro próximo. Opa, também errei aqui. Expressões lambdas e captura de variáveis. Quer ler, Adri? Sim, vamos lá. É curtinho essa. Acessa variáveis no escopo contido. Uma expressão lambda pode acessar variáveis de instância da classe que a contém, variáveis estáticas definidas na classe externa. O parâmetro diz que referencia a instância chamadora da classe externa. Acesso a variáveis locais. Ao usar variáveis locais do escopo externo, a variável local deve ser efetivamente final. Efetivamente final, uma variável cujo valor não é alterado após ser atribuído, né? É isso que Uhum. significa, né? O efetivamente final. Não precisa ser declarada explicitamente como final. Modificar a variável local dentro ou fora da lambda invalida sua captura. É. Invalida sua captura. Restrições de modificação. Não é possível modificar variáveis locais capturadas dentro da expressão lambda. Modificar essas variáveis remove o seu status de efetivamente final. Modificação de variáveis de instância. Uma expressão lambda pode usar e modificar variáveis de instância da classe chamadora. Não há restrições quanto ao status final para variáveis de instância. É. E tem um exemplo, né? Captura de variável local do escopo externo. Ok. Bem chato isso Então, aí. Mas deve ter outro jeito de explicar mais fácil. Mas o que eu tô entendendo é que alterar variáveis dentro do lambda, fora do lambda, né? Que tem a ver com escopo, né? O que que sim. acontece? E pelo que tá dizendo, é tudo final pra, né? Pra manipular. É tudo. Eu acho que dá pra te fazer uma cópia, né? Eu não sei, também tem as O que eu estou boas entendendo é práticas. o que a expressão lambda não poderia alterar algo que está definido externamente, né? Uma variável definida externamente, né? É, Dentro do lambda, ela vai ser final, logicamente, né? Assim, porque por lógica a senão o gente controle entende. vai ser meio difícil, né? Isso. Mas explicando assim, nesses termos técnicos, às vezes fica mais complicado do que realmente é, mas assim, na lógica tem Uhum. coisas que. Mas vamos ver o que acontece. Vamos botar lá esse exemplo explicando expressões lambda e captura de variáveis. Captura. Var capture. Os nomes são bem criativos. Os exemplos. E aqui o que temos? Uma interface aqui com a função, uma função. E aí tá fixado aqui que é em int. Recebe um int e retorna um int. Aí temos a myfunc aqui da Lambda, usando essa interface, passando como argumento n, e aqui tá dentro a instrução. E aí esse num aqui, ó, tá declarado fora, né?
Sim. E tal. E tá 10. E aí o que ele tá fazendo aqui? Aqui ele tá usando pra calcular o V. Mas Que nem tudo você bem. falou, é como se fosse uma cópia, né? E vai retornar o valor, o resultado, né, da operação, né? Que é a soma do num com n, Isso. Tudo bem. né? Ele não tá Tudo bem. alterando num. Ele não tá Isso, alterando, né? Ele só tá usando aqui. Mas isso, olha aqui, tá comentado, ó. isso. Tem um comentário aqui. Se eu tirar. Ele Se eu nem tirar o reconhece. comentário, ele não deixa. A própria interface já Ah, reclama, que né? bom. Variable used in Lambda expression should be final or effectively final. Então, é isso aí que eu acho que ele tentou explicar também, do efetivamente. Nossa, ele é. Caramba, porque Na ele. realidade no final das contas, o que, que ele quer demonstrar? É o escopo, Isso. né, de uma variável dentro de uma expressão lambda, né? Porque é o ciclo meio de vida. Quer dizer, se ela está externa, o escopo dela é meio que um. Meio que não, né? É final. É quase uma constante. Você não consegue modificar, né, uma variável externa à sua expressão lambda, Tá certo, porque eu acho que né? a função do lambda é executar uma função. É, o foco é na função, né? Na. Isso, É, na. Como é que eu vou dizer? Na função mesmo, o que, que vai fazer. Não alterar. E aí retornar um resultado, né? sim, Aí, se tu quiser, tu retorna o resultado de uma variável que tá fora, retorna o resultado e atribui a ela. Mas não isso, tentar alterar ali dentro as paradas ali, né? isso. É isso aí. Também eu entendo dessa forma. A gente fala do nosso jeito, de gente como a gente. Mas aqui é só, porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. O uísque é sachê e a gente lê várias vezes e não entende, às vezes, porra nenhuma. Mas é isso. Mas Isso. entende também, aos pouquinhos a gente vai entendendo. E eu nem sabia que existia esse termo aqui, efetivamente final. O que é o final não é o final efetivamente final, não existe um efetivamente final no Java. Olha que interessante. E ele fala aqui mesmo. Convert to atomic. E esse é outra coisa que me pega. Que quando fala em atômico, atomicidade, eu já começo a ter um escalafrio aqui. Porque eu ainda não me caiu ainda totalmente esse conceito de atomicidade. Apesar de ter estudado alguns tópicos ali, mas é um negócio. Tem a ver com escopo, né? Proteção. Aham, Tem a ver com proteção, escopo da variável ali. Ou do método. E aí, quer ler aqui a explicação sim, para nós? vamos lá. Captura de num. Num é efetivamente final porque não é alterada após a atribuição inicial. A lambda pode acessar num, mas não pode modificá-lo. Execução. mylamb.func 8 retorna 18 porque num 10 é somado ao parâmetro n8 produzindo 18. Erro por modificação. Descomentar no mais mais ou no igual a 9 invalidaria a captura, causando erro de compilação. Observação importante. Variáveis de instância ou static podem ser usadas e modificadas sem restrição dentro de expressões lambda. As restrições aplicam-se apenas a variáveis locais do escopo externo. Uhum. E a gente nem executou, só vimos É para ver o o primeiro. resultado. Mas 18. Ok, esse foi o 18, aí descendo aí, a gente ainda está dentro. Ah, tá, mas realmente, se modificar aí ia causar erro, sim. É a mesma coisa que ele ainda não está
Ah, não, é porque aí ele estaria fora. É, mas ele Bom, não deu erro de compilação, né? Talvez daria de execução. então, Ó. Ele fala, executa não, para nós aí. O que que ele falou lá no. ah, ele deu erro aqui dentro, ó. O erro aqui dentro. Aí se eu tento mudar ela aqui fora. Ah. Variable used in Lambda expression should be final ou efetivamente final. É isso, não dá pra mudar nada aqui dentro, gente. Ah, Porque é sim, tudo porque ela está declarada no mesmo escopo que no a mesmo expressão escopo. lambda, mas externamente a expressão. Então não dá nem para modificar dentro da expressão ou fora dela. É, Ela é fine, ponto. exatamente. Agora, se ela fosse, né, um objeto que foi criado, instanciado esse número 8, aí a gente conseguiria alterar. Uhum. Eu consigo entender e consigo ver lógica nisso. A gente pra proteção, Aham, né? Porque senão sim, proteger aqui eu tô passando uma função dinâmica, né? sim. Por aqui para ser executada. E aí eu começo a mudar as variáveis que fazem parte do cálculo. E aí e essa lambda foi lida, né? Em tempo de Aham, execução, já foi lida. Mas aí mudou o valor, né? Que sim. porra é essa? Como é que eu vou ter o controle disso? Não, não tem, já leu? Já leu a expressão. Então, dá pra ter variável só estático, né? Só final. Que não é variável, né? A gente fala. Porque variável. É engraçado que no Kotlin, né? A val tem uma diferençazinha dos nomes das variáveis. Porque tem uma variável que não muda e uma variável que muda. Agora eu não lembro direito, mas é mais ou menos assim. E no Java é tudo variável, né? Mesmo os que são final. Uma variável final. Uh, acho que é isso. Restrições aplicam-se a variáveis locais de escopo. Isso aqui é pra ensinar isso, né? Ensinar essa proteção aí que tem Sim. do escopo e variáveis. E aí o que temos aqui, o último, lance uma exceção dentro de uma expressão lambda. E aí? Vai quebrar tudo, não? Como é que mudar a variável não pode lançar uma exceção dentro? Pode. Ah, lançamento de exceções em lambdas. Uma expressão lambda pode lançar exceções para, para exceções. Para exceções verificadas, check exception. As exceções lançadas devem ser compatíveis com as listas nas cláusulas throw do método abstrato da interface funcional. Ah, tá. Daí tu declara lá, né? Ou não. Sim. Requisitos para exceções verificadas. Se as lambdas lançam uma exceção verificada, como por exemplo aí o exception, o método abstrato da interface funcional deve incluir a mesma exceção na cláusula throws. Tá. Se essa cláusula, a exceção lambda, será incompatível com o método, causará um erro de compilação. Pelo amor de Deus, né? Avisa. Não deixa compilar. Lançamento de exceção em lambda. Aí ele tá dando throws aqui, tranquilo. No método. Se ele sabe que vai dar erro, né? Vai ser verificado. Sim. Uhum. Vamos jogar isso aí pra lá também. Aumentar o nosso repo e os commits da comunidade. Quanto mais tiver, melhor, né?
Yeah. Então aqui eu tenho o reader. Ele criou um lambda aqui que vai ler. Read. Porque o reader é um reader, né? Ele é um reader do classe do I/O. Então ele tem esse método já pronto que vai ler, né? Que pode lançar uma exceção. E aí, como ele tá lendo uma coisa aqui que não tem nada dentro, eu acho. Vai dar eu. Opa. Não deu erro. Não deu porque você só declarou a lambda, né? Não, achei que ia dar, Ou- porque como eu não tô mas passando eu nada. acho que dá se você comentar o throws na definição da interface. Aí você não vai conseguir Tá. compilar. Tá, não, é que eu queria dar um erro no read, entendeu? Simular Entendi. o erro de leitura de arquivo mesmo, daí teria que Não, simular, né? perfeito, mas aí você tinha que chamar Mas essa não função de vai dar alguma erro de forma, né? compilação, ele daria um erro ali, não daria erro, eu só ia lançar aqui Sim, não no print encontrou, né? stack trace, é erro. É, Mas isso não é erro de programação, né? Agora, nesse caso aqui, se eu tirar aqui, o que ele tá dizendo que tem que ter uma concordância, né? Mas o que eu isso é que entendi. nem a gente tá programando lá e bota ponto .read, ele vai ficar vermelho, porque ele vai dizer, coloca um try-catch ou, É, né, é a sim. segurança lá do Java, né? Tu Porque coloca um o próprio try-catch. RIDO já gera, né, exceção, né? Ele, justamente exceção verificada. Ele tá dizendo aqui que não, meu filho, coloca esse método na assinatura. A ADD é Aham. uma exceção ali na assinatura do método. Daí ele vai lá e bota. Mas aqui não tem nem como handle exception, viu? Surround with try-catch. Se eu fizer um try-catch aqui, dá pra esconder. Essa é outra opção. Sim. Mas não é a melhor, porque assim, ó, o que vai acontecer se eu fizer isso? Isso aqui vai morrer, né? Eu não vou estar passando pra cá. Né? Não vou estar. Pra quem estiver usando esse em Action aqui, quem tiver. Ou não. Não vou estar passando pra frente quem estiver consumindo essa classe. Porque normalmente quando a gente faz. Eu, pelo menos, no app. Geralmente a gente não quer nunca que passe pra frente a exceção pra não quebrar. Aí a gente bota o log, né? Um monte log das coisas. Não precisa passar pra frente, sabe? Porque não tem muita camada também ali, aplicativo. É um pouco diferente. Mas é isso. Tudo bem, tranquilo, né? É só pra saber que dá pra fazer isso, né? Também. A gente tem que se preocupar com colocar esse exception aqui na interface. Sim. Mas tranquilo. Senão ele vai te obrigar. O I/O, explicação, cláusula throw, o método da interface funcional inclui throw, isso permite que o lambda associado ao método use operações que podem lançar, né, uma exceção I/O exception, erro na cláusula. Se a cláusula for removida, o programa não vai compilar, que nem a gente viu. Isso ocorre porque a exceção lançada, né, não é tratada, nem declarada. Observação importante. A compatibilidade entre lambdas e interfaces funcionais. Meu filho tá rindo muito lá. Que bom, hein? Com desenho. A expressão lambda deve ser compatível com o método abstrato da interface funcional. As exceções verificadas dessas compatíveis exigem que as exceções lançadas pela lambda sejam listadas na cláusula throws do método. Teste prático. Tente remover a cláusula. Foi o que a gente fez, né? De o action e o código acima, isso resultará um erro de compilação devido à incompatibilidade entre o lambda e o método da interface funcional. Beleza. A gente entendeu, apesar de você não ajudar. A gente vai fazendo, a gente é proativa, gente. Vai lá e tira e vai fazendo. A gente até faz suposições.
Mas é isso. Ah, quer ler aqui o Pergunte Especialista? Consegue? Claro, uma expressão lambda pode usar um parâmetro que seja um array? Sim, entretanto, quando o tipo do parâmetro é inferido, o parâmetro da expressão lambda não é especificado com o uso da sintaxe comum dos arrays. Em vez disso, ele é especificado com um nome simples como n, e não n abre e fecha parênteses. Lembre-se, o tipo do parâmetro de uma expressão lambda será inferido a partir do contexto de destino. Logo, se o contexto de destino demandar um array, o tipo será inferido automaticamente como um array. Para entender melhor, vejamos um exemplo curto. Abaixo temos uma interface funcional genérica chamada myTransform, que pode ser usada para aplicarmos alguma transformação aos elementos de um array. Observe que o parâmetro do método transform é um array de tipo T. Agora, considere a expressão lambda a seguir, que usa myTransform para converter os elementos de um array de valores double em suas raízes quadradas. Aqui, o tipo de A em transform é double, né? Um array de double, porque double é especificado como parâmetro de tipo Uhum. de myTransform Aqui. quando SQRTS é declarado. Aqui, né? Portanto, o tipo de V na expressão lambda é inferido como um array de double. Uhum. Não é necessário ou válido especificá-lo como né, Uma rede. B array, como um array, Tá, B aqui. como um array. Usa O só. último ponto é válido para declarar o parâmetro da expressão lambda como um array de double, né, V, porque assim declaramos explicitamente o tipo do parâmetro. No entanto, isso não traz vantagem nenhuma neste caso. Hum. É onde precisa mesmo, é aqui na classe, né? Se caso se tu fizer genérico, né? Usar genérico. Aqui é uma interface genérica, né? Então, Sim, onde aqui passa o diamantezinho, aquele diamantezinho, né? Famoso. Tem outros nomes, eu não me lembro. Daí ele aceita qualquer tipo de objeto, certo? Poderia usar string, poderia usar. E aí, assim, ele faz a coerção, não é? A coerção aquela que a gente tava falando. é. Meio que faz uma inferência ali. Ou é inferência ou é coerção. E agora? Então dá pra usar com um array. Mas já é meio mais chatinho, né? Meio chatinho. Com array. As É, coisas com array é mais. Apesar de que eu mudei meu conceito sobre array. Agora eu vou querer usar um pouco mais. Por quê? Porque é mais performático. Muito mais performático usar o array do que outras coleções, dependendo do caso, né? sim. Mas é isso. Ficou muito. Aí aqui falou do tal do contexto do destino aqui, ó, um pouco mais. O Também. contexto do. Ó, como é que é? O tipo do parâmetro de uma expressão lambda será inferido. É inferido, viu? Não é foi coagido. É meio parecido. Não, ele foi inferido a partir do contexto de destino. Então, o contexto de destino é esse cara aqui, né? É a declaração da interface aqui, o tipo da interface. É o contexto do destino.
Nossa, dá até o nome de um filme, Contexto Não, de aí é que Destino. tá, né? Porque justamente, né, como ele entende que você recebeu, como que fala? A interface, o parâmetro transforma, recebe é um array, ele sabe que o contexto de destino vai ser um array, embora você não precise falar que o contexto de destino é um double array. Uhum. Ah, Fê E o Cristo. que é um contexto? E o context. Então, Mas é isso. Tem o contexto da origem. Não, o contexto da origem e o contexto do destino. Gente, eu vou só ler o que um pouco o pessoal tá comentando aqui, quem tava vindo. Hoje tem algumas pessoas. Quantas pessoas estão assistindo? Agora estão 7 pessoas. Ó, aumentou o número. E alguns estão falando o seguinte. hum, Falando que tem bastante similaridade com o TypeScript e JavaScript. Mas aí, sim. como eu falei, fizeram uma pergunta, eu não sei. A interface do tipo de interface do TypeScript. Não, a interface seria tipo interface do TypeScript? Aí eu não sei, né? Eu não domino essa parte, apesar de ter trabalhado já como full stack. Eu não tenho, assim, já nem me lembro mais. Então faz um tempo que eu não trabalho com script de web, mas eu não, pra mim, assim, o pouco que eu sei, eu vi assim que não dá pra dizer, todo mundo fala que é parecido, tem bastante coisa que é diferente. Né? Não sei. Então tem que ver. Não domino. É o que eu Mas entendo, é parecido também, né, por recentemente ter trabalhado, mas você acha? sim, Uhum. é parecido, mas não tá para afirmar que é igual. Uhum. Pode ter determinadas particularidades, né, É. entre uma e outra. Aí quando vê uma palavra lá, eu acho meio pegadinha que nem o espanhol tem umas linguagens, né? Vou fazer uma analogia aqui. Aí tu acha que é uma coisa, aquela mesma palavra numa língua, e aí é outra coisa totalmente diferente. E a gente fica, às vezes, né, tem umas pegadinhas, assim. Sim. E aí. Deixa eu ver o que o pessoal falou. É um pouco parecido, tá? Algumas coisas. Olá, você está fazendo isso acompanhando um livro ou os posts do DevTool? As duas coisas. Aqui a gente faz o seguinte, isso eu posso responder. Aqui a gente faz o seguinte, a gente estuda o livro, que é em PDF, né? Lê e prepara os resumos. Aí a gente faz um resuminho com alguma certa ajuda, às vezes, da inteligência, que para bolar, às vezes, um pouco melhorado dos exercícios do livro, que às vezes não tá tão atualizado, ou às vezes falta alguma coisinha para complementar. E a gente faz o resumo e tá postando aqui neste blog. Então, quem tiver interesse, pode ver aqui os links, eu acho que é study no chat aqui, daí pode acompanhar o nosso blog também. E os estudos. E a gente tá quase terminando, né? Olha, esse do Java para iniciantes já não faz tanto tempo, mas eu acho que dá aí uns 6 meses ou 7, não lembro. Aí é mais fácil ver por aqui. Acho que dá mais, não dá não? É, pode ser mais. Aqui, ó. Desde junho, a gente tá estudando esse livro. Mas já estamos nos finalmente. E já estamos vendo outros, né? Não sei se está acompanhando lá, Adri. Discussão, a gente Tô já tá sim. vendo outros Só tô esperando falar assim, vamos começar esse. Eu falei, para engatar. engatar. É. E estamos aí com um capítulo. Mas pelo que eu vi, é que tá rolando um interesse grande de fazer um de Kotlin. E eu também tenho interesse esse ano. Então, Pra eu mim, também tenho interesse. É tem? assim, eu sou apaixonada pela área tecnológica, entendeu? Sim, claro. Por O, isso. o meu problema é me fixar em uma coisa, porque geralmente eu estudo N.
Sim. Não, mas Mas assim, o eu que acho você hiper trabalha e interessante. gosta, o que É, agrega o teu conhecimento, tá valendo, né? entendeu? Inclusive Eu estudar no uma meu serviço linguagem. agora eu estava mexendo com o meu colega lá fazendo uma integração de chamada de API Hum, utilizando o Goland, o Golang, Golang. Legal. entendeu? Já ouvi Isso falar. é de Delphi com Golang, Poxa, que legal. entendeu? Então, Integração, fazendo uma integração de Delphi com Golang. isso, Você tava. Olha, isso, isso é expertise, isso eu acho o máximo. Porque entendeu? a gente não precisa se Assim, limitar, né? A gente estuda é, uma coisa, a gente, na verdade, está agregando a outra coisa. Se a gente estuda uma linguagem. sim, Eu só não sou a favor de estudar tudo ao mesmo tempo, né? Com a pessoa, eu vou pegar todos os livros, vou estudar tudo ao mesmo tempo. Não, né? Foca numa coisa, termina, estuda, isso. depois pega outra. Senão dá tudo embolar no meio de campo. Vai dar até uma confusão. A pessoa não sabe nenhum, que nem assim, eu quero aprender, comecei. E aí Não, vou justo. pegar duas ou três. Não, não. Pega uma, aprende bem. É que nem no curso, né? Pelo menos o curso, quando eu estudei na minha época, a gente fazia assim, um semestre pegava uma linguagem, no outro semestre pegava outra, né? Ou no máximo Sim. duas ali, uma que vai agregar a outra, pra não dar muita confusão. Não, é por isso que eu foco muito em Java, nas coisas relacionadas a Javas, porque Uhum. é algo que tem aplicabilidade no meu serviço, então eu não perco de tudo, né? Sim, você E trabalha aí com tudo que isso. tem associação eu faço, né? Aí então eu estou tentando, né? Minhas metas de 2025, Isso ver se eu mesmo. concluo o meu curso lá do Spring Boot, Vai né? sim. E né, ter um fundamento legal, né, bem baseado, né, da Java, né, de Java mesmo, entendeu? Que nem você Sim. falou, é um universo muito grande e às vezes não, né, você não aplica tudo, né? É difícil você aplicar tudo ou ver às vezes alguma coisa, Mas é é, interessante a gente tentar se mas especializando, né, em alguma coisa. é, Pensando, pelo menos, claro que já tem uns anos, né? A quem tá uhum, começando vai explorar mais, mas quem já vai afunilando, vai se especializando, por quê? Porque vai ganhando mais a possibilidade de ganhar mais grana em cima daquela especialização, né? sim, sim. Vai no fluxo. Mas é isso. Obrigada por hoje, pelos estudos. Agora a gente vai descansar um pouquinho, né? Depois volta de novo. Mas tamo junto. Obrigada aí, Adri, Valeu, pelos Gi. dias de hoje. Obrigadão. Tchau, Tchau, tchau. Até tchau. mais. A próxima. Até.